A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Márcio de Belém do Pará. Quero agradecer a Deus por mais uma vez nos proporcionar este momento para falar do seu amor, para falar da sua graça, para falar do seu poder. Quero agradecer por estarmos incluídos neste momento histórico para as nossas vidas e para a nossa igreja, onde estamos trabalhando e ministrando o Novo Testamento. Testamento este que o Senhor deixou para as nossas vidas, para que possamos assim termos uma vida consagrada, uma vida esperançosa nele. Isso proporcionado através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Queridos, queremos trabalhar hoje o segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, onde lá no seu primeiro verso traz referências ao arrebatamento da igreja, dizendo que temos que estar em comunhão com o Senhor, como se uma noiva estivesse esperando pelo noivo. Mas uma espera repentina para as nossas vidas, pois não sabemos o dia e nem a hora que ele virá. Precisamos estar vigilantes a esse fato. Do verso 2 ao 4, nos traz uma compreensão de que não podemos nos perturbar por falsas doutrinas, nem com mensagens e interpretações que podem até parecer como a do Senhor. Mas o inimigo, que é sagaz para enganar o homem, tem usado seus falsos profetas para tentar destruir o maior propósito de Deus para a humanidade, que é a salvação. Propósito esse que foi proporcionado pela morte de Cristo lá na cruz do Calvário, pela morte daquele que era o amado do nosso Deus. Por isso, queridos, precisamos estar atentos sobre os falsos profetas. E muitas vezes eles têm se levantado lá na nossa vida secular, com pessoa que, por intermédio do inimigo, tem levado aos nossos corações palavras que não têm nada a ver com a Bíblia, mas palavras que vêm sorrateiramente para nos tirar da presença de Deus. Seja um amigo, seja um colega, seja no trabalho, seja na escola, ou por onde quer que você vá, podemos encontrar essas pessoas que vêm com palavras trazendo um prejuízo espiritual muito grande para as nossas vidas. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 22, Cristo traz uma grande observação sobre os falsos profetas, dizendo que eles farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Queridos, temos que ficarmos sempre vigilantes para as várias tentativas do inimigo, para tentar fazer com que venhamos cair no engano, pois ele vem afirmando que tal palavra é verdadeira, mas não é. Em uma das suas investidas, o inimigo tenta confundir a igreja de Tessalonicenses por epístolas escritas por cartas, por palavras proféticas, se passando por Paulo. Em seus escritos, afirmava que o dia do Senhor estava perto, assim antecedendo o arrebatamento da igreja, ainda para os dias de Paulo. Ou seja, isso antes que se cumprisse a profecia do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 35, o Senhor fala que passará os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Portanto, não podemos dar ouvidos no que é biblicamente incorreto. É preciso que a palavra do Senhor se cumpra em sua essência profética para que haja arrebatamento da igreja. Mas antes que isso aconteça, amados, o anticristo, o filho da perdição, estará dando sinal de seu aparecimento, levantando-se contra as coisas de Deus, querendo adoração. Ele implantará um governo mundial, onde fincará um templo judeu em Jerusalém como sua sede religiosa, querendo parecer ser Deus, trazendo um governo manipulador, cheio de imposições, querendo
a concentração total do poder governamental mundial sobre a terra. Isso para que ele possa ter o controle de todas as coisas. Mas antes de fato, que este fato venha acontecer e ele seja revelado, o Senhor virá buscar a sua igreja. No verso 5, o Senhor diz aos Tessalonicenses para lembrarem das coisas que ele dizia quando ainda estava com eles. Assim, não podiam sair do caminho correto por conta dos falsos profetas e doutrinas errôneas. Amados, temos que selar os nossos corações com as palavras da verdade, com as palavras da cruz. Pois sabemos que nós, que acreditamos em Cristo, não pregamos a nossa verdade, não pregamos o nosso querer, pregamos a verdade do Pai, a verdade do Filho e a verdade que nos traz o consolo do Espírito Santo. Não queremos pregar o nosso eu, mas queremos pregar aquilo que Deus tem proporcionado às nossas vidas. Queremos pregar a palavra que traz salvação, palavra que traz a bênção do Senhor e que é eficaz para o homem. Do verso 6 ao 12, fala que o que detém de fato o anticristo é a igreja do Senhor. E ele será revelado após o arrebatamento da igreja, pois o ministério da justiça já imperava. Mas o que resistia era a igreja. Temos no verso 8 uma grande observação quando ele diz: e então será revelado o iníquo. O termo então significa depois do arrebatamento, e o termo será revelado o iníquo significa o anticristo. Daí por diante estará tomando de fato o controle daquilo que foi planejado sobre a terra por intermédio de Satanás, com poder, prodígio e sinais de engano ao homem, que rejeitou o amor da verdade que é Cristo Jesus. E assim, por terem negado a Cristo e pela justiça de Deus, o Pai, que é Criador de todas as coisas, e isso está lá no livro de Isaías, capítulo 45, verso 7, que ele criou todas as coisas, amados. Portanto, tudo se inclui no seu senhorio e mediante ao seu poder. E assim, ele permitiu que o homem caísse no engano, e assim serão julgados por terem prazer na iniquidade e rejeitaram a morte de cruz do nosso Salvador. Assim podemos dizer que a grande tribulação que está escrita lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 21, ocorrerá depois do arrebatamento da igreja. Analisando o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não falharão. Queridos, Jeremias trata da misericórdia para aquele que não tem a comunhão espiritual totalmente formada com Deus. E ainda assim, Deus zela pelo homem, não o deixando padecer de tal forma. Lá em Tito, capítulo 2, verso 11, traz a graça de Deus se manifestando sobre a vida de todos os homens. Salvação esta que está disponível a quem tem fé em Cristo, e é o que ele fez na cruz do Calvário. Falando de misericórdia, amados, entendo eu que elas são para aqueles que não acreditam em Deus. As misericórdias, amados, são para aqueles que realmente não têm a devida comunhão com o Senhor. E falando da graça, que é importantíssima para as nossas vidas, e Paulo trata da graça com os Efésios, lá no seu capítulo 2, verso 8, de uma forma grandiosa, amados, dizendo para eles: olha, esta graça, ela foi possível através da morte de Cristo na cruz do Calvário. E esta graça traz para o homem
a redentora salvação. Mas esta salvação, ela não é por merecimento, ela não é por nenhum tipo de mérito, mas sim por doação do nosso Deus. É um presente que Ele dá para as nossas vidas. É um presente que Ele dá para todos nós. E o apóstolo Paulo apresenta para eles: olha, vocês foram salvos, porque a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos. Ou seja, amados, hoje não vivemos da misericórdia, mas vivemos pela graça. A graça que se manifesta sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso, quando Cristo trata da grande tribulação, lá nos últimos 3 anos e meio, que fala que haverá uma grande aflição e terror na face da terra. E naqueles dias, se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Amados, para este tempo haverá o homem que acreditava no Senhor, o homem que era esperançoso no Senhor, mas que por um motivo ou por outro acabou saindo dos caminhos do Senhor e assim perdeu a salvação. No livro de Coríntios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, fala que Deus não nos prova além de nossas próprias forças. E como será um tempo de muita aflição e dor, Deus não colocaria, pela sua infinita misericórdia e pela sua graça, o seu povo que está preparado para ir para o céu. Ou seja, Deus ele vem preparando a sua eleita, Deus ele vem preparando a sua noiva para subir aos céus. Por isso, ele não colocará a sua igreja à prova. Esse tempo de tribulação não será para mim e nem será para a futura igreja do Senhor, mas sim será um tempo de muita lástima e penúria para os que ficaram. Por isso, queridos, temos que acreditar que o arrebatamento da igreja, ela vem antes da grande tribulação, porque ele não te prova além das suas próprias forças. No verso 13 em diante, nos diz que devemos dar graças a Deus por não termos caído no engano dos falsos profetas e também nos tornando eleitos por Deus desde o princípio como salvos e santificados pelo Espírito Santo, tendo fé na verdade que é Cristo Jesus, e pelo seu chamado alcançamos a glória do Senhor. Portanto, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas, e o próprio Senhor, o Pai, consolará os vossos corações. Queridos, temos caído num tempo onde as tradições do Senhor têm sido deixadas para trás. Temos caído num tempo de muita moda. Temos caído num tempo de muitas comparações entre um e o outro. Esse pode, aquele não pode. Eu posso, tu podes. Vivemos um momento onde a igreja do Senhor tem esquecido das suas palavras. Tem esquecido que ele veio para nos alertar e estarmos todos os dias vigilantes. Amados, temos que tomar cuidado com as propostas que o inimigo tem colocado nas nossas vidas, pelas propostas que ele tem colocado e que vem trazer aos nossos olhos coisas brilhantes, coisas reluzentes, para tirar a nossa devida atenção do Senhor. Portanto, amados, ficai firmes na graça do Senhor, esperando nele todas as coisas, esperando no Senhor uma vida melhor, esperando no Senhor que a nossa vida possa ser realmente íntegra espiritualmente, para esta proposta de salvação para as nossas vidas. E aquele que não estiver preparado, aquele que não estiver debaixo da graça, aquele que não estiver em comunhão, no dia que o noivo voltar, poderá não subir para os céus, por causa
dessas tradições deixadas pelo Senhor, pelas tradições que Ele mesmo afirmava. Olha, lembreis das palavras que eu vos digo, ainda quando estou com vocês. Amados, nessa época Cristo estava de corpo presente, mas hoje Ele continua conosco pela presença viva do Espírito Santo em cada um de nós. Portanto, permanecei no Senhor, para que tudo venha lhe sair bem. Amados, amanhã estaremos tratando do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Estarei esperando por você, para que possamos aprender um pouquinho mais desta palavra que é viva, que é eficaz, desta palavra que traz mudança para as nossas vidas e que quer, meus amados, nos salvar. E era através dela, através de uma palavra que entra no nosso coração, como espada de dois gumes, que podemos ser salvos. Portanto, ficai atento ao que o Espírito ainda quer falar com você, não somente através do estudo de amanhã, mas através de todos quantos virão falar da palavra do Senhor ao teu coração. A paz do Senhor a todos e que Deus vos abençoe.